Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. E se eu te dissesse que existe um personagem que farmava aura muito antes desse termo existir, e que ele representa aquilo que uma evolução de verdade deveria significar? Rock Lee não é descolado, ele não fica mais bonito conforme treina, ele não desbloqueia um poder secreto a cada momento, ele é apenas um fracassado que se recusa a parar de tentar. E é justamente por isso que ele passa uma emoção que quase nenhum protagonista moderno consegue passar. Do outro lado, temos o Sun Jin-woo, o caçador mais fraco da humanidade, que se transforma, em pouquíssimo tempo, na coisa mais forte que existe. E olha, é viciante assistir. É exatamente o tipo de transformação que todo mundo sonha em ter. O problema é que essa transformação é uma mentira. Jin-woo representa a ilusão que te vendem todo dia. A de que a mudança é rápida, fácil, que existe um sistema, um atalho, um segredo que vai te transformar em uma outra pessoa, da noite pro dia. Rock Lee representa a única coisa que funciona de verdade. O esforço bruto, repetido, imperfeito. Ele prova que você não precisa se tornar perfeito para se tornar alguém que importa. Aristóteles entendeu isso há mais de 2000 anos. A excelência não é uma coisa que acontece com você, não é um evento, não é um dom, e não é um sistema que caiu do céu. É aquilo que você faz de novo, e de novo, até virar quem você é. Jin-woo é um ato, o Lee é um hábito. Então, se você já se sentiu um fracassado, se já se cansou de assistir promessas de transformação que nunca acontecem na sua vida, esse vídeo é pra você. Porque hoje a gente vai separar duas coisas que te ensinaram a confundir: a evolução que te vendem e a evolução que você pode realmente conquistar. E eu te aviso desde já, a que funciona vai ser bem menos glamurosa do que você gostaria. A primeira coisa que tem que ficar clara é a seguinte: tornar-se alguém melhor não significa virar outra pessoa. E esse é justamente o primeiro sinal do vazio que a evolução de Jin-woo carrega. O caçador mais fraco da humanidade simplesmente deixa de existir. Sua evolução não representa a transformação do cara fraco, mas o completo abandono dele. Jin-woo se torna o cara que o sistema que ele ganhou precisa. Ele segue seu super GPS e sobe de nível a cada passo que dá. Ele se torna um personagem meio robotizado, um cara que só precisa seguir fielmente os planos de um programa que faz todo o trabalho pesado por ele. Mas eu preciso ser justo aqui. Nos primeiros episódios, existe um peso ali, a luta contra a serpente gigante. A primeira vez que ele entra naquela masmorra de vários andares, naquele começo, ainda dava pra sentir o fantasma da fraqueza dele te assombrando junto. Ainda tinha tensão, ainda tinha algo em jogo. Só que tudo isso acontece rápido demais. O fantasma some. O Jin-woo fraco não tem mais importância. Tudo que ele precisa é farmar aura. Você já percebeu como o mundo de Soul Leveling é um mundo parado? Todo mundo fica onde está. Só o Jin-woo se move. Ele não escala uma montanha cheia de gente subindo junto. Ele sobe numa escada rolante, sozinho, enquanto o resto do elenco vira paisagem. Transfere isso para sua vida por um segundo e você vai começar a procurar por esses atalhos. Mas grava uma frase na sua cabeça: não existem atalhos. Podem existir 10 caminhos errados para cada caminho certo, mas o atalho, na maioria das vezes, é só o caminho errado disfarçado. Faz um teste, quando esse vídeo acabar, digita aí algo do tipo: me dê 10 minutos e eu vou mudar sua vida para sempre. Você vai encontrar centenas de vídeos, cada um te prometendo a rotina perfeita, o método definitivo, o sistema que vai te transformar numa nova pessoa. E aí você clica, e em 99% deles você acha as mesmas dicas genéricas de sempre, só que ditas com palavras diferentes. Aposto que sua vida não mudou com esses vídeos, mas sabe quem são as únicas pessoas que realmente mudaram de vida com esses vídeos? As pessoas que postaram eles. Mas não enxergue isso como uma crítica, pensa nisso. Não foi assistir um vídeo que mudou a vida deles, foi fazer. Foi sentar, gravar, editar, publicar.
Repetir isso 1000 vezes, a maioria sem resultado nenhum no começo. A pessoa do outro lado da tela te vendendo o atalho é ela mesma, a prova viva de que o atalho não existe. Ela chegou onde chegou pelo caminho longo. E é exatamente essa a sensação de vazio que a evolução de Jinmu vai te deixando conforme o anime avança. Um poder gigantesco que não custou nada. Uma vitória sem caminhada. Você subiu de nível, sem o suor que faz o nível significar alguma coisa. Só que essa mesma frase, quem muda de vida é quem faz, é a ponte perfeita para sair do Jinwoo e chegar no oposto exato dele. Porque enquanto um recebeu um sistema que faz tudo por ele, o outro não tinha absolutamente nada. Nenhuma muleta, nenhum GPS, nenhum dom. Só as próprias mãos, o próprio suor e a decisão teimosa de simplesmente fazer. Rock Lee é o cara que simplesmente faz. Se ele tem que fazer 1000 flexões, ele faz. Se ele tem que dar 100 voltas correndo ao redor da vila, ele corre. Se ele precisar pular corda até desmaiar, ele pula. E repara num detalhe, ele não ganha uma recompensa sempre que completa seu treino. Tudo que ele ganha é a oportunidade de fazer um pouco mais no dia seguinte. Ele não tem um dom esperando para ser desbloqueado. Ele não tem olhos especiais, não tem uma criatura com chakra infinito dentro dele. Ele tem apenas uma coisa, a capacidade de fazer o simples mais vezes do que todo mundo à volta dele. E é através do simples, repetido até a exaustão, que ele cresce. E é aqui que o velho Aristóteles, lá do começo do vídeo, começa a fazer sentido. Quando ele diz que nós somos aquilo que repetidamente fazemos, ele está afirmando algo radical. A excelência não é um talento que você tem, é um hábito que você constrói. Para Aristóteles, a virtude não caiu do céu e não nasce com você. Ela é o que os gregos chamavam de exis, uma disposição que você adquire, do mesmo jeito que se aprende a tocar um instrumento, praticando bem, praticando errado, praticando cansado, até que um dia aquilo se torna parte de quem você é. Rock Lee é a encarnação dessa ideia. Ele não fica bom em taijutsu porque é especial. Ele fica bom porque repetiu o soco 10.000 vezes. A força do Lee é um hábito. Ele a fabricou através de cada gota de suor. E é exatamente por isso que ele emociona. Porque o hábito é a única forma de evolução que está disponível para você. Você pode hoje fazer o simples uma vez e amanhã de novo. E é isso que constrói qualquer pessoa que você admira. Um enorme acúmulo de ações. Então, deixa eu te fazer uma pergunta meio desconfortável. Por que é que você está procurando o treino perfeito se você não consegue nem ir para academia a semana inteira? Por que é que você quer o truque mágico para memorizar tudo que lê se você não aguenta passar 1 hora com um livro na mão? Essas perguntas valem para tudo em sua vida. Você está procurando o caminho perfeito antes de dar o primeiro passo. E como o caminho perfeito não existe, ele nunca aparece. Você usa essa busca como uma desculpa para continuar exatamente onde está, parado, esperando. Você precisa de um choque de realidade. Você não se torna disciplinado para depois agir. Você age e é a ação repetida que te torna disciplinado. A ordem que você aprendeu está invertida. Grave isso, é a ação que te transforma. Só que aqui tem uma armadilha escondida. Porque você pode até aceitar que precisa fazer o simples, mas ainda vai fazer uma pergunta errada. Fazer o simples pra quê? Pra chegar onde? E a resposta que o mundo te dá hoje é um veneno. É uma lógica que contaminou não só o solo leveling, mas talvez até explique porque eu quase nunca prefiro o cara mais forte da história. Todo o processo de evolução só faz sentido se, no fim, você virar o melhor em alguma coisa, certo? Todo mundo quer ver o caçador mais forte, o feiticeiro mais forte, o herói número 1. Toda aquela caminhada das 2 primeiras temporadas de Solo Leveling só teria peso se, no fim, o Jinmu se tornasse um Rank S. Só que eles foram além. Não bastou colocá-lo no topo. Eles precisaram transformar todos os outros Rank S em lixo perto dele. E é essa a lógica que domina praticamente tudo hoje em dia.
Alguém só é considerado realmente bom no que faz quando faz todo o resto parecer pequeno. Não basta estar no topo, é preciso farmar aura. É preciso que a sua grandeza seja medida pela quantidade de gente que você faz parecer insignificante. É o 1% ou nada. É o protagonismo ou o vazio. E olha o problema disso. Uma lógica onde só o topo importa é uma lógica onde as pequenas vitórias não existem. Se a única coisa que importa é ser o número 1, então cada passo antes do número 1 não vale nada. E é por isso que existe uma diferença tão brutal entre a primeira e a segunda temporada de Solo Leveling. Na primeira ainda existia esforço, existia uma sensação mais lenta, mas frequente de progresso. Você via o cara subir degrau por degrau. Na segunda, ele já está tão acima de tudo que não sobrou degrau nenhum para subir. Só sobrou gente pra ele humilhar. E é aqui que eu preciso de mais ajuda. Então vou trazer Nietzsche pra nossa conversa. Ele tinha uma frase que parece simples: torna-te quem tu és. Repara que ele não disse, torna-te melhor do que os outros. Ele não disse, torna-te o número 1. Ele disse, torna-te quem tu és. A melhor versão possível daquilo que só você pode ser. Para Nietzsche, o progresso do homem é medido pela diferença entre quem ele é e quem ele pode ser. E é exatamente por isso que a lógica do Rock Lee é o oposto exato da lógica do 1%. O esforço do Lee nunca foi pautado em esmagar alguém. Ele foi pautado na comparação com ele mesmo. Sasuke, Neji, Gaara, esses caras não são obstáculos que ele precisa reduzir a pó para se sentir grande. Eles são apenas marcações, pontos no mapa que mostram quão longe ele já chegou. Pensa bem, para alguém que começou do zero absoluto, simplesmente estar no mesmo nível desses prodígios já é uma vitória gigantesca. Ele não precisa fazer o Neji parecer pequeno. O feito dele é ter se tornado grande partindo do nada. E é aqui que muita gente entende o sonho do Lee de forma errada. O sonho dele nunca foi simplesmente vencer o Neji. Todo mundo foca só nesse lado, na rivalidade. Mas o sonho verdadeiro do Lee é outro. É provar que dá pra ser um grande ninja só com taijutsu. Nesse projeto de vida, os prodígios não são inimigos a serem destruídos. Eles são um checklist, um jeito dele medir o próprio progresso. Nada mais do que isso. E é essa diferença de mentalidade, comparar-se com os outros ou comparar-se consigo mesmo, que muda tudo. Porque quando seu valor depende de ser melhor do que todos, uma derrota te destrói. Mas quando seu valor está no quanto você avançou a partir de onde começou, aí até mesmo uma derrota pode se tornar a coisa mais linda e mais significativa que já aconteceu com você. E não existe momento na história dos animes que prove isso melhor do que uma luta específica, uma derrota que vale mais do que muitas vitórias. Toca um Linkin Park aí, porque precisamos falar de Rock Lee contra Gaara. De um lado, o sobrancelhudo, o esforçado, o moleque que não tem talento nenhum e construiu cada grama de força através de suor e lágrimas. Do outro, um dos maiores prodígios daquele momento na obra, um garoto que a areia protege por vontade própria, que nunca precisou levantar um dedo para se defender. E aí acontece uma das coisas mais lindas do Naruto clássico, porque tudo ali respira num ritmo natural. Nada é apressado, nada cai do céu. Repara até na farmada de aura do Lee, porque sim, ele farma a aura ali. Mas presta atenção em como, quando ele tira os pesos das pernas e aquilo desaba no chão, não é um poder novo que apareceu do nada. Aqueles pesos são a prova física de anos de treino. Eles, sozinhos, já contam uma história. O nível de restrição com que aquele cara treinava é algo que nenhum dos gênios ao redor dele chegava perto de aguentar. A aura do Lee não é dada, ela é conquistada. Cada segundo de brilho ali foi pago, antes com anos de dor, que a gente nem viu. E aí vem a Lotus Primária, a abertura dos portões, os flashbacks com o Guy. Cada camada da luta empilha mais um pedaço de esforço dele, até chegar num ponto em que já não importa mais o placar. A luta inteira constrói um momento onde a derrota do Lee tem mais significado do que a vitória teria.
Deixe essa ideia ganhar vida aí dentro, porque é a ideia mais importante do vídeo inteiro. Ele perde e a derrota tem valor. E para te explicar por que uma derrota pode valer mais do que uma vitória, eu preciso te apresentar um sujeito chamado Albert Camus e um mito bem antigo. Existe uma lenda grega sobre um homem chamado Sísifo, condenado pelos deuses a empurrar uma enorme pedra a montanha acima. O castigo é o seguinte: toda vez que ele chega no topo, no fim do dia, a pedra rola de volta lá para baixo. Todo dia ele precisa recomeçar, para sempre, uma tarefa eterna, sem prêmio, sem fim, sem um topo para conquistar de verdade. Parece um inferno, né? Pois Camus pega essa história e vira ela do avesso com uma frase que muda tudo. É preciso imaginar Sísifo feliz. Como assim feliz? Porque Camus entendeu uma coisa que a lógica do 1% te fez esquecer. O sentido nunca esteve no topo da montanha. O sentido está no empurrar, está no gesto, no esforço, na luta em si. Sísifo é livre e é grande, não apesar de nunca vencer, mas porque encontra significado no próprio ato de empurrar, independentemente do resultado. Rock Lee é o Sísifo feliz. O topo, vencer o Gaara, ganhar o exame, nunca foi o que deu sentido para ele. O sentido estava em empurrar a pedra, em treinar, em levantar de novo, para ser reconhecido como um grande ninja. E todos os que estavam ali reconheceram isso. É por isso que a derrota dele não te deixa com aquele gosto amargo de fracasso. Ela te deixa em pé, arrepiado. Você queria que ele vencesse, mas assim como o Guy fez, você sabe que ele precisa parar, pois ele já provou o que queria. Agora compara isso, honestamente, com o Jinmu. Uma derrota dele, num ponto qualquer da história, não teria nem de perto esse mesmo peso. Seria apenas um choque, uma surpresa, mas não te marcaria a alma, porque a jornada dele não empilhou o esforço necessário para aquele momento significar algo mais. E é essa a diferença final entre o esforço vazio e o esforço real. É a diferença entre um personagem que representa o mundo inteiro com pouquíssimo tempo de tela e um personagem que só é foda porque o roteiro decidiu que ele é o protagonista. Só que essa não é só uma diferença sobre animes. Nunca foi. É uma diferença de mentalidade. A mesma mentalidade que, na sua vida, vai decidir se você se move na direção certa ou se você fica parado, esperando a pedra subir sozinha. No começo desse vídeo, eu citei o Aristóteles. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. E agora, depois de tudo, dá para entender o peso real dessa frase. Ela é quase uma sentença, porque ela quer dizer que você não é aquilo que você sonha ser. Você não é aquilo que planeja. Você é, hoje, exatamente a soma daquilo que você repete. Jinmu representa o sonho, em que cada pequeno ato rende uma recompensa. Rock Lee é o hábito. Ele move montanhas, porque é esse acúmulo de ações que representa o progresso. E a pergunta que sobra é uma só: qual dos dois representa a história que você está escrevendo? Deixa eu te dar um spoiler sobre a sua vida. A pior escolha não é tomar o caminho difícil, nem o caminho longo, muito menos o caminho errado. A pior escolha sempre vai ser ficar parado, esperando o momento perfeito, o plano perfeito, a versão pronta de você que nunca vai chegar sozinha. O filósofo Kierkegaard tinha um nome para esse frio na barriga que te paralisa: angústia. E ele dizia uma coisa dura, que num certo ponto, você precisa dar o salto mesmo sentindo essa angústia, não depois que ela passar, porque ela não vai passar. Coragem não é ausência de medo, é agir carregando ele junto. Então avança, avança incompleto, avança com medo, avança mesmo se sentindo incapaz. Porque 10 treinos imperfeitos valem mais do que um único treino perfeito que você nunca começou. Um mês estudando meia hora por dia vale mais do que 5 horas seguidas naquele único dia mágico que você espera que vai existir. Esse é o esforço do Lee. Constante, incerto, meio feio, mas que te leva infinitamente mais longe do que a decisão perfeita que só vive na sua cabeça. O sistema não vai cair na sua mão.
O dom não vai despertar. Não vem ninguém farmar sua aura por você. Só sobra o simples, feito hoje e de novo amanhã. Então vou te deixar com a única pergunta que importa. E eu quero que você responda ela com sinceridade, mesmo que doa. O que é que você está adiando agora, esperando você se tornar perfeito antes mesmo de começar? Seja o que for que veio à sua cabeça agora, essa é a sua pedra, e ninguém além de você vai empurrá-la a montanha acima. Ah, e se esse vídeo começou a mexer com você, mas ainda não foi o suficiente, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela, pois a jornada de Makunochi-Ippo é um prato cheio para quem quer entender o poder do esforço de forma constante. Então, antes de ir, se inscreve no canal e deixa um belo golpe no like para entrar no clima.